Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou pelo Spotify. Estamos começando mais uma roda de conversa do Praticadamente e especialmente hoje o tema será sobre TDI, transtornos dissociativo de identidade. Você conhece TDI? TDI é também conhecido como transtorno de personalidade múltipla. Será que provém de algum trauma? E o nosso palestrante de hoje é o nosso querido Irmo Neto, que traz esse tema para a nossa reflexão e debate. E a nossa mediadora é a Lilian Flick. Mas antes de começar, gostaria de lembrar a todos que estamos nas mídias como Instagram, Spotify, YouTube, Facebook e também no WhatsApp. Sigam praticadamente e compartilhem. Não esqueçam de dar o seu like e de se inscrever no canal. Lilian, agora eu passo a palavra para você. Olá, boa noite a todos. Quem está vendo agora, né? Quem está vendo depois, bom dia, boa tarde. É uma alegria tê-los aqui para conversarmos sobre esse tema tão polêmico. Na verdade, polêmico não, na verdade, um tema que está sendo muito falado nas mídias, né? Nos últimos dias, que é o transtorno desassociativo de identidade. Como a Andrea falou agora há pouco, eu fiz um pequeno resumo aqui, né? O transtorno dissociativo de identidade, que anteriormente já foi chamado de síndrome ou transtorno de personalidades múltiplas, é um tipo de transtorno desassociativo que ele é caracterizado por duas ou mais estados de personalidades, né? São diversas identidades na mesma pessoa, em que, em uma mesma conversa, pode apresentar vozes diferentes, comportamentos variados, mudar de personalidade ou de idade. E os sintomas dos transtornos desassociativos, eles podem variar conforme o transtorno, sendo mais comum a perda de continuidade da experiência, perda de memória de determinados acontecimentos, pessoas, período de tempo, entre outros. Sensação de despreendimento de si mesmo ou das suas emoções, despersonalização. Bem, segundo os especialistas, o transtorno dissociativo de identidade é causado por um grande trauma, sofrimento pela pessoa ainda na infância. Em muitos casos, esses eventos traumáticos são frutos de abusos sexuais, físicos ou psíquicos. Bem, esse pequeno resumo aqui é só para nós alinharmos o assunto que nós vamos conversar hoje, vamos tratar. E o Irmo Zucato Neto, ele já fez uma pesquisa bem interessante acerca desse assunto, ele está trazendo esse assunto para a gente, para compartilharmos conosco aqui esse ainda mais falando de trauma, né, Igor, que nós estamos conversando tanto sobre trauma no encontro que nós fazemos todas as quintas-feiras com um grupo de estudo do livro, que está muito bom. E isso aí nos aguçou mais ainda a vontade de estudar e de conversar sobre o assunto. Então, eu vou passar para o Irmo, que ele vai trazer para a gente aí as experiências dele com relação a esse bem interessante. Boa noite a todos, né? Boa noite a que estão aqui com a gente, boa noite àqueles que vão nos ouvir depois, né? No Spotify ou nos ver depois no YouTube. Ontem, né, domingo, teve uma reportagem no Fantástico falando sobre esse transtorno, né, dissociativo de identidade. E eu achei bem bacana a reportagem, porque quando estava acontecendo a reportagem, eu não podia deixar de observar o corpo da pessoa, né, que estava ali fazendo a reportagem, e tentava olhar os pés, né? Porque algumas coisas, quando eu estudei isso lá atrás, algumas questões sempre me vieram à mente, né? Quando muda a personalidade, os pés mudam, né? Quando muda a personalidade, o peso do corpo muda. Porque são coisas que a gente não para pensar. Mas pode ocorrer realmente mudanças físicas, inclusive de alteração de peso. E aí começa a complicar a ciência, por isso que é uma síndrome pouco compreendida até hoje. Porque ela beira assim, algo surreal, muitas vezes. Porque não é só ter múltiplas personalidades.
às vezes, não é só uma mudança de voz, uma mudança de postura, uma mudança fisiológica só visível, né? Eu fui procurar, gente, os estudos mais recentes a respeito dessa síndrome, né? Quando a Lilian hoje a gente estava conversando, eu falei, vamos fazer um bate-papo sobre isso, porque eu achei muito interessante. E aí o que acontece? É uma síndrome pouco estudada. Pouco estudada. O que eles falam, estima-se que o TDI afeta cerca de 2% das pessoas hospitalizadas com problemas mentais no mundo. E esse número é muito próximo da histeria e da esquizofrenia. Né? Então começa aí um problemão. Aqui também fala o seguinte: esse trauma psicológico pode envolver estresse intenso, capacidade dissociativa, incluindo a habilidade de não relacionar memórias, percepções ou identidades conscientemente. Falta de compreensão ao enfrentar situações limites na infância e falta de proteção frente a situações limites também na infância. Em cerca de 90% dos casos, verifica-se antecedentes de abusos infantis, estando os restantes dos casos associados às experiências de guerra ou problemas de saúde durante a infância. E aí o que acontece? Quando a gente fala, a gente está dentro do grupo de estudo toda quinta-feira do livro O Corpo Guarda as Marcas, né? E nesse livro a gente estuda vários tipos de transtornos, né, que geram estresse pós-traumáticos, e a gente vai entrar mais a fundo daqui a pouco na parte dos transtornos, dos traumas infantis. E aí o que acontece? Juntou essa reportagem com o que eu estava lendo sobre tem um livro que chama Caderno de Psicologia Psicodinâmica, né, volume 2, onde tem uma reportagem da filha da Gerda falando sobre os bebês e a importância da amamentação e os traumas que podem ocorrer. Por exemplo, quando um bebê, a mãe não pode dar o peito e acaba dando uma mamadeira. E a mamadeira, por exemplo, o bico naquela época, né? A gente tem que lembrar que esse livro foi escrito algum tempo atrás. Os bicos eram muito grandes, então o bebê mamava muito rápido. Então, além dele mamar muito rápido, ele engolia muito leite, ele afogava naquele leite, né? E praticamente ele só era alimentado, ele não tinha todo o prazer de degustar o leite, ele só mamava. É diferente de uma criança que mama no peito, que ela mama, primeiro vorazmente, né, numa primeira fase vorazmente, porque ela quer se alimentar, que ela quer matar aquela fome, e depois que ela mata a fome, ela fica mamando devagarzinho, curtindo ali aquela mamada, e aí que ela começa a ter o que Reich chamava de orgasmo oral, que você olha a boquinha do bebê, o olho dele vira e a boquinha treme, a linguinha treme, ele entra em êxtase mamando, né? Então, depois que ele passa essa fase do êxtase de mamar, que seja depois que ele devora essa primeira fase oral, né, que seria a fase física do amamentar, tem a segunda fase, que é a fase que a Gerda chama de fase transcendental, que é a fase que o bebê vai curtir a fase oral realmente. Aí ele vai mamar, vai curtir o bico da mãe, vai ficar ali curtindo a mãe, ele vai entrar em transe, ele vai virar os olhos, ele vai voltar, ele vai continuar mamando, virar os olhos, voltar, até que ele cai em sono profundo. Quando ele cai em sono profundo, você pode tirar ele, colocar na cama, no berço, e ele vai dormir. Mas essa fase dele, a Gerda, ela divide a fase oral, então, em duas fases. A fase da amamentação libidinosa, que é aquela necessidade de matar a fome, né? E depois a segunda fase, que ela chama de transcendental. E uma má amamentação pode gerar N transtornos. Inclusive, a Gerda fala, a filha da Gerda fala, né, sobre a morte do bebê. Que muitos bebês simplesmente morrem. Estão no berço e morrem. Não tem causa aparente para aquela morte. Né? E aí, se você for ver, são bebês que são negligenciados pelas mães ou pelos pais. Eles simplesmente morrem. E não tem, assim, nem sempre é porque sufocou ou isso, simplesmente desliga. E ela leva isso, assim, ela fala que todos nós somos vítimas somos sobreviventes dessa síndrome, né? Porque muitas mães acabavam tendo que alimentar rápido para poder cumprir outra tarefa. Não era culpa da mãe que ela não queria, mas ela não tinha tempo. Então, quando a gente fala de
traumas infantis, a gente não tem ideia do quão profundo pode ser esses traumas, já começando com a vida intrauterina e depois com a fase de amamentação, que é a primeira fase do desenvolvimento infantil, que é a fase oral, né? E essa síndrome, muitas vezes, ela pode estar relacionada a essa fase. Ela vai ser disparada no futuro por um outro trauma que vai remeter ela a essa fase. E é muito interessante você ver as personalidades, porque algumas são infantis, realmente, são crianças. E, né, e tem sempre a protetora, tem sempre algumas características que são muito legais de você notar, que são mais ou menos padrão, que também é encontrada na esquizofrenia. Né? Tem um caso no livro Entre a Psique e o Soma, que a Gerda trabalha com um esquizofrênico, e ela consegue vencer a esquizofrenia. Mas durante o processo, ele regride a fase da amamentação, e depois ele vai passar por todas as fases do desenvolvimento infantil. Na fase anal, ele pega cocô e joga para tudo quanto é lado, espalha cocô na mãe, e a mãe com uma paciência de Jó, né, para trabalhar isso, ou seja, não é uma coisa simples de trabalhar, foi um trabalho que ela fez com ele de quase 8 meses. E aí você vê ela falar do surgimento dessas personalidades. Ela chamou de um ego raiz, de um isto raiz, um ego raiz e um superego, que veio depois, no final, unificar tudo. Né? E tinha o protetor, o gigante, a criança, tinha todos esses lá. Então é muito legal você ver essa parte da dissociação. E o que é legal da síndrome, quando a gente estuda ela, é a característica de que um não sabe do outro. E aí o que acontece? Eu estudei muito isso lá atrás, eu estava falando com o pessoal, eu estudei isso muito lá atrás, porque o que acontece? O Hermínio de Miranda é um pesquisador espírita. E como pesquisador espírita, ele estudava muito livros de fora, que não tinham tradução ainda no Brasil, relacionado ao transtorno de a síndrome de múltiplas personalidades. Porque ele tinha a ideia de que a síndrome de personalidades múltiplas tinha conexão com a parte da obsessão dentro do espiritismo. Então, ele faz um trabalho muito bonito, que ele vai buscar muitas informações fora sobre essa síndrome. Né? Então, nesse livro, por exemplo, que chama Condomínio Espiritual, ele aborda temas, né, que vão desde a histeria, né? Então ele passa por Charcot, e aqui ele cita um dos nomes que ele cita, que na época eu fui atrás e agora eu fui hoje e consegui comprar o livro dele, que é um livro que fala sobre o corpo e a psique, que é vou pegar aqui, Thomas Szasz. Não sei se vocês conhecem. E esse Thomas Szasz, pra você ter uma ideia, ele é um crítico de Charcot, né? E no livro, as páginas 29, ele coloca o seguinte: precisamente o trabalho de Charcot com a histeria há cerca de um século que o Dr. Szasz, né, considera como ponto de partida da psiquiatria moderna. O autor decidiu tomar a histeria como paradigma histórico a fim de tentar responder às questões básicas, como a de que o conceito de doença corporal teria influenciado o de doença dita mental. Dado que a histeria põe em foco a necessidade de distinguir as doenças do corpo das imitações de tais doenças. Lembrando que Charcot foi um dos primeiros a descobrir porque ele trabalhava na Saint-Pétré e tinha misturado histéricas e epiléticas. E a histérica imitava a epilética. Então era muito difícil você saber o que era o quê. Né? Tanto é que era histeroepiléticos. Aí ele descobriu que um toque no peito desligava a histérica, mas não desligava a epilética. E aí ele começa a buscar mais a fundo esses toques no corpo e essas conexões do corpo com a psique. Então, Charcot também trabalha muito essa questão da hipnose não verbal, né? De como toques podem fazer isso. E quando... Antes de você entrar aí nesse duas coisas, né? Uma que me chamou muita atenção é o fato que você falou da mudança do corpo.
da pessoa que ela tem o transtorno, ela tem umas alterações no corpo, né? Achei isso bem interessante, porque chega a ser até uma dica para a pessoa observar, né? E a outra coisa que isso é muito complicado, com relação à infância, a primeira infância, quando a criança é bebê, quantos traumas ela pode viver e a mãe não perceber, né? Às vezes ela percebe, às vezes não. E aí eu lembrei de uma vez que eu vi que eles fizeram uma pesquisa e perceberam que aquelas crianças que ficam no berço, que ficam em berço em lar adotivo, né? Que não são pegas no colo, que ficam só no berço, elas têm um desenvolvimento muito prejudicado e chega até a morte, porque elas não são. As pessoas não pegam elas no colo, elas não seguram, não faz todo aquele que a gente faz no bebê, né? Que até uma época, eu lembro que teve uma polêmica, que você tinha que deixar o bebê no berço chorando mesmo, para ele acostumar. Teve uma época que teve muito isso, né? Era a indicação dos médicos, né? Depois isso mudou, devido ao avanço das pesquisas e tudo. Então, assim, isso que você trouxe, inclusive, me fez lembrar que na reportagem eles falam que é muito comum esse transtorno, aliás, o número maior de incidência do transtorno é nos Estados Unidos e Canadá. São países em que a educação é meio assim. Ela não tem uma educação muito caliente como a nossa, vamos dizer assim, né? Você já reparou? As coisas que eu já li sobre a educação lá para os Estados Unidos, principalmente em algumas regiões, tanto é que tem uma pesquisa que para os pais, para os adultos, ter filho nesses países é horrível. Ninguém quer ter filho, porque você não tem apoio nenhum. Você teve um filho, você não tem como ficar em casa com o filho, você tem que trabalhar, você não tem apoio nenhum, médico nenhum. Então, ter filho é um transtorno. Imagina essas crianças desses lares, os traumas que essas crianças têm, né? Aí, pelo que você falou, né, que fala toda essa parte oral, toda essa parte, e normalmente eu percebi isso também que você falou. Todos esses sistemas, que agora eles estão dando de nome de sistema, né, essas múltiplas personalidades, sistema, tem sempre uma criancinha lá. Já reparou? Todos Sim. que eu vi tinham uma criancinha. Sim. Então, exatamente isso. Por que eles estão chamando de sistema como uma maneira de inclusão, né? Porque eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Porque existe uma ideia de que eu tenho que... E ela está fragmentada, ela está dissociada, eu tenho que reunir tudo isso de novo na personalidade principal. É como se a ideia era a personalidade principal fragmentou e eu preciso reunir tudo isso numa coisa só. Né? Então, tem um tratamento que é baseado nisso. E aí é que entra o que eu vou falar agora. Porque uma coisa é exatamente você pensar nisso como uma maneira de quebrou, vou consertar, vou colar de volta. Né? E é uma crítica de Isas com relação a isso. Porque ele foi um dos que mais estudou essa parte da psique, inclusive da síndrome de personalidade múltipla. Né? Então, ele fala o seguinte: as doenças do corpo imitando tais doenças. Ao apresentar razões de ordem psicossocial que justifiquem a escolha da histeria como o papel-tema, o Dr. Isas formula o criativo conceito de caracterizá-la como forma de comunicação não verbal mediante utilização de um conjunto especial de sinais. Olha o que ele coloca, que seria uma forma de comunicação não verbal do trauma. Né? As duas outras características da histeria seriam sistema de comportamento destinado a suscitar ideia de desamparo, criar uma situação de doença e exercer algum tipo de coerção. 3. Jogo caracterizado, entre outras coisas, por objetivos de dominação e controle pessoal e estratégia de logro. As duas, aqui, em outras palavras, a histeria se põe como artifício para ganhar atenção e poder sobre os que cercam o paciente, e por isso é uma forma de comunicação não verbal. Se vocês olharem o que aconteceu com a mãe da menina, você vê que fica totalmente focada na menina. Então, aqui, em que pese ele está falando da histeria, ele vai falar também depois, mais para frente no livro, eu não vou entrar nesse assunto agora, mas ele fala da relação do transtorno dissociativo de identidade
com várias outras ligações, não só com a histeria, como também com a psicose e mais outras neuroses. Inclusive, eu acho muito legal o doutor Isas falar que neurose seria uma doença dos nervos, né? E essa doença é uma doença meramente mental. Não tem nervo envolvido. Então, você não pode falar que um tipo de neurose, esse transtorno, porque não tem nervo envolvido. Seria só uma fragmentação da psique. E aí é que entra as questões, gente, que eu fico fascinado por essa síndrome, porque, assim, os pés mudam, né? Se mudou a personalidade, os pés mudam. Que nem eu Boa já... pergunta. Então, porque eu já tive a curiosidade de ir em centros espíritas, em centros de Umbanda, né? Eu gosto de pesquisar, então eu vou em muitos lugares, e fiquei observando os pés das pessoas que estavam incorporando. E os pés não mudam. Abaixava uma entidade X, abaixava uma entidade Y. Eu vi médiuns assim, receberem 3, 4 personalidades ali, 4, né, manifestações diferentes. Eu não vou entrar no mérito se isso é real, se não é real, mas o que eu falo é os pés não mudaram. Então, atinge uma parte do cérebro, sim, né? A neurociência comprovou. Então, realmente, dentro do sistema de escaneamento do cérebro, nota-se que a personalidade principal ela tem um padrão e essas personalidades têm outros padrões. Então, modifica-se os padrões neurais, né, cerebral. Porém, aqui na pesquisa, não fala se cada uma muda também. Ou seja, se essa muda, fala que há uma diferença de padrão entre a personalidade principal e as outras. Mas não fala que se cada uma dessas outras mudava também. É isso que eu achei a falha nessa pesquisa. Porque seria legal se ela falasse, olha, conforme vai mudando, assim, 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 entendeu? Essa é da criança, então acessaria mais a área límbica, essa aqui é de um protetor, então acessaria mais a parte do córtex pré-frontal. Seria legal, mas não aparece isso nessa reportagem, nessa pesquisa. Então, as pesquisas hoje, elas acabam englobando um ponto e esquecem dos outros pontos. E poderiam ser muito abordados e muito mais ampla a pesquisa. É porque você já está gastando dinheiro para fazer ali todo um trabalho dentro né, de um ambiente de estudo. Você já está usando uma máquina de ressonância funcional magnética, está tendo uma pessoa que está se dispondo lá a entrar na máquina. Então, pô, escaneia mais coisas, colhe todos os dados possíveis imaginários para... eu não vou aproveitar nessa pesquisa, mas outro pode aproveitar em outras. E hoje não se faz isso, é meio que impressionante a hora que você vê as pesquisas e fala, pô, já estava com a pessoa lá, custa colher mais dados, tudo bem que não vai usar, mas usa depois, né, para outras pessoas. Só terminando aqui, depois a gente volta nisso. Aqui. Em outras palavras, a histeria se põe como é difícil para ganhar atenção, tal, tal, tal. O histérico não diz que está doente, utiliza-se de sinalização especial de sintomas para transmitir sua mensagem em torno de si. Essa linguagem cifrada funciona como um idioma estrangeiro que só se torna inteligível àqueles que conheça o significado dos símbolos. Por isso, o Dr. Issaz, né, recorre à estrutura da semiótica e não às da psiquiatria ou da psicanálise no estudo da histeria. O que seria a semiótica? Seria a linguagem, uma linguagem primitiva que nós deixamos de usar com frequência, mas é muito usada por sonambúlicos e êxtases ainda hoje. Então, quando uma pessoa está em transe hipnótico e ela tem um grau alto de transe hipnótico, ela com o olho virado, ela olha para você e pode falar a sua vida. Mas como é que ela está falando isso? Porque ela está tendo uma linguagem semiótica das microexpressões que você está passando para ela. E aqui são todas as pessoas que têm o transtorno dissociativo de identidade ou que sejam histéricos que têm essa capacidade. Só essas que têm graus hipnóticos altos. E aí, quando você fala de grau hipnótico alto, você está falando de pessoas suscetíveis a muitas influências, inclusive de obsessores, que é o caso aqui no estudo do Hermínio, e que seriam mais propensas aí a serem, que seriam trabalhadas como médias ostensivas, que não tiveram esse trabalho, então elas acabam, junto com o trauma, criando essa cisão. Né? E ele chama de condomínio espiritual porque tem uma personalidade
que seria o síndico do prédio, ou seja, que saberia tudo o que as outras fazem, só que as outras não sabem o que o síndico faz. Né? Então, depois eu vou entrar nisso, que é muito legal. O próximo módulo do livro constitui contundentemente a análise crítica do trabalho de Charcot, ele vai falar do trabalho de Charcot, né? Mas aqui, gente, nesse livro aqui, o legal desse livro é que ele traz vários casos, né? Que nem ele coloca aqui uma coisa muito legal. Quem inventou a cisão? Quem inventou o termo de cisão? Para falar que a personalidade principal foi fragmentada, né? Aqui, síndrome de personalidade múltipla e regressão de memória. Aí é que entra uma questão legal também. Quando você vai fazer hipnose numa pessoa que tem essa síndrome, você vai hipnotizar quem? A personalidade primária ou as outras todas juntas? Seria então uma hipnose coletiva e não uma hipnose individual? Quando você vai fazer um trabalho ali de constelação familiar, você vai fazer a constelação familiar em quem? É complicado, hein? É? Naquela que está se apresentando? Então, se você fizer nela, aí entra um grande problema, que nem teoria da cisão. Aqui, gente, esse livro ele é muito rico porque ele vai buscar vários assuntos. Ele fala de Freud, ele fala de Jung. Aqui, esse livro, ele trata Qual o nome do livro para eu colocar aqui no chat, do pessoal? condomínio espiritual. Mas tem vários. O Hermínio tem um que chama O Enigma e o Estigma, que é só sobre personalidade múltipla. E tem também a Alquimia da Mente, que ele trabalha muito esse fato da personalidade múltipla. E aqui nesse livro ele traz relatos, né, de casos de personalidade múltiplas, né, que reagiam, por exemplo, a ímãs. Se você colocasse o ímã, por exemplo, de um lado, entrava uma personalidade. Se você colocava o ímã no braço direito, entrava outra personalidade. Só que qual a ideia de usar o ímã, né, pelos pesquisadores da época? É que eles travavam a personalidade. Porque, assim, a personalidade, por exemplo, protector, se ela resolve, ela não quer mais falar com você, ela vaza, ela vai embora. E aparece outra personalidade. E aí, mesmo que você chame ela, ela não quer vir, ela não vem. Com o ímã, ela não tinha essa opção. Você punha o ímã, ela voltava. E ela voltava bravíssima, porque ela não queria voltar. Só que aí, esse ponto do corpo que tinha o ímã, prendia ela no corpo da pessoa principal. Porque estaria associado naquela parte do corpo. Aí a gente lembra, talvez isso? Isso O aí era corpo tentativa. Então, isso aí Hã? era tentativa e erro dos psiquiatras da época. E é muito legal você ver esses estudos, porque ele colocava à prova tudo que a gente pensa. Né? Todos os nossos conceitos que nós temos entravam em choque, porque como é que o ímã conseguia travar uma personalidade? Que força magnética seria aquela a ponto de não deixar aquela personalidade que poderia fugir, fugir? E aí, para piorar a situação, aqui tem estudos, né, nesse livro, de pessoas que tinham a síndrome o transtorno de personalidade múltipla, né? E o que acontece? Os cientistas pegaram, os psiquiatras pegaram um médium, levaram para dentro do manicômio, pegaram essas pessoas que tinham essas personalidades múltiplas, então eles davam um choque nessa pessoa e a personalidade pulava para o médium. E aí eles começavam a tratar a personalidade no médium. E aí eles iam de 18, 17, 16, 15 até zerar e ficar só com a personalidade principal. E aí a pessoa acabava tendo alta. Então, eles provavam que não só o ímã travava, mas se você desse o choque, você podia jogar aquela personalidade para outra pessoa. E aí você para para Interessante, hein? pensar. E olha que louco. Aí você para pensar, Charcot, por exemplo, ele tinha, né, as aulas de terça-feira, onde ele pegava histéricos, por exemplo, um era gago e o outro era manco. Ele colocava os dois em hipnose e trocava. O que era gago ficava manco, o que era manco ficava gago.
Então, assim, até hoje a gente não tem ideia do potencial da mente humana. E essa síndrome, né, dissociativa de identidade, ela põe em xeque todas as nossas crenças. Ainda mais agora, Ivo, que tem equipamentos que você pode fazer os testes que não tinham na época. Imagina esses testes que fizeram na época sendo feito hoje com equipamento adequado, mapeando o cérebro, mapeando, hein? Então, Não, só que por que não fazem? Assim, aí é que vem a minha pergunta. Por que não fazem? entendeu? Porque, assim, quando você pega um livro desse, que nem esse livro aqui, O Condomínio Espiritual, aqui é a terceira edição, deixa eu ver a data. E, sétima edição essa. Cadê a data disso aqui? Esse que 2011. você falou é condomínio, Ó, isso aqui é condomínio 2011. espiritual. Qual é o outro dele? Tem outro. Tem o Estigma e o Enigma e o Estigma, não lembro agora. Tem um outro que eu gosto muito, e é Alquimia da Mente, onde ele trabalha bastante isso. E aí, que nem, o que me veio quando eu estava vendo a reportagem é o quê? Que é o que eu quero compartilhar com vocês para deixar para discussão. Tudo bem, eu tenho uma psique cindida, né? Eu tenho uma psique dissociada, eu tenho uma psique rachada, fragmentada. O corpo é o mesmo. O corpo é o mesmo. Então, vamos lá. O soma é o mesmo. A psique não é. As doenças psicossomáticas quer dizer o seguinte: é uma doença da psique passada para o corpo. Só que o caminho inverso a gente também pode fazer, que é o que a gente está estudando hoje com o Bessel, que seria o caminho de cima para baixo ou o caminho de baixo para cima. Então, eu poderia partir de uma parte que está unificada, que é o corpo, para trabalhar a cisão. Ou seja, um trabalho de baixo para cima. Né? Então, isso é uma coisa que me deixou intrigado. Por que não usam isso? Né? Porque se você pegar que a base dessa síndrome é um transtorno, é um trauma, e você pegar o trabalho de Bessel, inclusive eu estou vendo mais 2 trabalhos que vão chegar para mim, 2 livros a respeito só de pessoas que se deram trauma, são tão bons quanto os livros do Bessel, que fala exatamente isso. Se a gente já tem hoje toda uma estrutura para lidar com o trauma, né, N técnicas, por que isso não é aplicado também ao transtorno dissociativo de identidade? E é muito legal quando você vê na reportagem, ela fala assim, muita gente não compreende, acha que é problema espiritual, acha isso, acha aquilo. E realmente, assim, você falou dos Estados Unidos, Lilian, no Brasil, por ser um país laico, Travou, deu nós uma travada. então, no Brasil, que é um país laico, nós temos as religiões afrodescendentes, nós temos as religiões espíritas, que você vê essa diversidade de personalidades numa mesma pessoa. E aí entra alguns fenômenos, né, que você fica impressionado, tipo, como é que pode uma pessoa ali tomar 1 litro de cachaça e a hora que ela desincorpora, ela não está bêbada? Né? E aí você vê que o filme Fragmentados, né, ele fala que uma das personalidades lá, tanto é que isso gerou muita polêmica, era um monstro, né? Era uma coisa terrível, né? Se você parar para analisar o que a gente vê hoje dentro assim, dos fenômenos, tá, gente? Eu gosto de estudar fenômeno. Porque, assim, se o fenômeno se repete, ele deve ser estudado. E não é uma pessoa que eu vi ali beber um garrafão de ping, não sei, e depois que se incorporou, ela estava sóbria. Não foi uma vez só, foram várias. Né? Então, assim, o fenômeno se repete em vários lugares. Então, não é um fenômeno que a gente possa só falar, aconteceu e foi algo assim, você deu sorte. Né? Não dei sorte. Muita gente relatou a mesma coisa. Então, assim, dentro dos transtornos dissociativos de personalidade, até que ponto o potencial mental de cada personalidade pode trazer essas coisas tão fantásticas? É isso que esse livro, O Condomínio Espiritual, mostra. E a Alquimia da Mente também mostra.
coisas que beiram a nossa incredulidade. Você fala assim, não é possível que isso é real, que isso era possível, e está documentado. E não é documentado por qualquer um, é documentado por médicos, psiquiátricos. Mas não é divulgado. Essa é uma das formas de você testar a personalidade da incorporação. Há outras que eu já presenciei, pessoas abraçadas com aroeira brava, abraçada com buquês de aroeira brava, sem a urticária da aroeira. Outra situação que eu já presenciei é as pessoas manifestadas de uma personalidade, ou incorporada tradicionalmente, apagarem um braseiro no pé. E não é correr de um lado para o outro, é dançar em cima do braseiro até o braseiro e não ficar queimadura. A capacidade da mente é muito grande. E eu já presenciei essas vivências, colocar assim, que são coisas que me trouxeram a estudar a mente. São coisas que eu falo assim, uou, né? Não é no filme, é ali, na frente. Como eu já vi outras situações de apagar charutos na boca, que faz parte da religião popular, né? Só para complementar, isso realmente acontece. Não tem muitas câmeras, eles dependendo do ritual, eles não gravam, mas eu já estive presente em cenas assim. Era isso, queria contribuir. Porque, assim, gente, é um negócio, quando a gente começa a falar dessas personalidades, que nem quando é muito interessante quando você vê que também não é só do mesmo sexo da pessoa, da personalidade principal. Às vezes tem personalidades que são de sexo oposto, tipo, a personalidade principal é mulher e tem homens se manifestando ali. Como também, eu já vi homens com o transtorno e se manifestavam mulheres, né? Inclusive, teve um caso nos Estados Unidos que foi provado que a pessoa tinha o transtorno dissociativo de identidade e quem matou as pessoas não foi a personalidade principal e foi uma personalidade secundária, fragmentada. E a pessoa foi absolvida. A personalidade principal foi absolvida, né? Foi provado que não foi ela que matou, e sim uma outra personalidade dela. E aí entra em choque algumas coisas, porque se você leva a ideia de que aquela personalidade fragmentada são partes da personalidade principal, uma parte da personalidade principal tinha instinto assassino. Tudo bem que não foi ela que executou, mas ela tinha. Então ela não poderia ser absolvida 100%, porque no mínimo seria cúmplice. Eu estou especulando, tá, gente? Não estou... Mas é bem bacana a hora que você entra nessas questões, porque dá um nó na cabeça, né? Que nem, se eu estou fazendo hipnose, eu estou fazendo hipnose em quem? Para piorar a situação, que nem em Alquimia da Mente. O Hermínio de Miranda traz os estudos da Edith Fiore. Quem é Edith Fiore? Edith Fiore era uma terapeuta que trabalhava com terapia de vidas passadas, né? Que uma hora se deparou com personalidades que não eram de vidas passadas daquela pessoa. Ou seja, ela se depara com personalidades múltiplas que não eram de vidas passadas. E aí ela cria todo um protocolo para separar essa outra mente da mente dessa pessoa. E que quando eu pergunto para ela, mas você acredita em espírito? Ela fala assim, eu sou da ciência, eu não posso acreditar nisso. Olha o que ela fala, não posso acreditar nisso. O que eu acredito são os resultados. Se as pessoas que estão me procurando estão ficando melhores do que chegaram graças ao método que eu estou aplicando, não interessa a minha crença, interessa que elas estão melhores e eu vou continuar fazendo. Independente de eu acreditar ou não, isso não interfere no problema. Eu não estou em tratamento, quem tem tratamento são meus clientes. Então é muito legal você ver assim, a abertura de cabeça dessa mulher, né? A Edith Fiore, ela tem 2 livros traduzidos em português, um falando da técnica da terapia de vida passada e o outro chamado Já Obsessores, onde ela começa, dentro da terapia de vida, separar essas outras mentes, né? E essas outras mentes seriam o quê? A gente poderia falar que seria a personalidade principal fragmentada? A gente poderia falar que é um transtorno dissociativo de identidade? Não em grau prejudicial, mas já existente, latente ali?
né? Será que todos nós não temos essas cisões? Em alguns se manifestam de forma mais drástica, de acordo com algum trauma que ele venha a sofrer no futuro. Então, são questões aí que eu quero deixar para a gente pensar e bater papo a partir de agora. Algo bem interessante, porque olha só, o que você está falando, que eu achei mais legal, é porque eu já tive também uma pessoa que eu conversei, que essa pessoa falou que pegou, eu nunca peguei uma pessoa assim, fui atender uma pessoa e que apresentaram outras personalidades. Mas teve uma pessoa em especial que conversou comigo que apresentaram-se outras personalidades. E aí, ele, como terapeuta, o que que ele fez? Ele tratou as personalidades. Cuidou. E deu certo. Ele falou que ele, independente da crença, ele falou igual a ela, assim, independente da crença, veio, deu resultado, tratei. Eu não estou aqui para fazer julgamento, e sim para ajudar a resolver o que me trouxeram. E resolveu. Então, assim, aí eu achei isso bem interessante, porque eu acredito que isso aí é ter um conhecimento e um entendimento e um autocontrole por parte do terapeuta de não botar as crenças dele, de não botar julgamentos, e sim pegar o que está sendo apresentado e, e dentro do que está sendo apresentado, vamos resolver isso aí, né? Eu acho isso assim fabuloso. A gente ter essa visão, né? Partindo do princípio que tudo isso tem como base algum trauma, e você faz a investigação para identificar esse trauma e ir tratando esse trauma. E aí a gente tem aqui dois caminhos que nós estudamos lá, né? No grupo de estudo, que é de cima para baixo ou de baixo para cima. E aí, quando você começa a entender que você tem dois caminhos e você pode utilizar um desses caminhos, se você só trabalha com um caminho, você vai aprender recursos para utilizar o outro, ou indicar, né? E a pessoa. Então, assim, é bem interessante. Realmente, Irmo, isso tudo está sempre me mostrando que cada vez que eu estudo, eu vejo que eu sei pouco, entendeu? Não, e é muito legal, Kenelinha. Vou partir da premissa que o ego não quer morrer, né? E o ego, ele vai se adaptando. Então, conforme você vai melhorando, ele melhora também, né? Então, assim, é muito interessante quando você vai estudar essa parte dentro do Enneagrama, por exemplo, ou qualquer outro estudo que use essa parte, assim, de existe algo principal, existe um secundário de apoio principal, existe um terceiro negado, né? Tanto é que o efeito sombra, o livro Efeito Sombra, por exemplo, fala dessa parte negada. Então, assim, como seria isso? Vamos supor, eu tenho uma personalidade principal, eu tenho uma personalidade secundária que apoia essa principal, e tem uma que eu nego. A que eu nego é que aparece quando eu bebo. Quando eu bebo, eu desligo a principal, a secundária tenta assumir, mas a terceira está muito mais descansada, porque ela é negada, ela vem com tudo. Então, por isso que a pessoa fala assim, nossa, ele bebe, ele se transforma. Se transforma porque essa sombra aparece, né? Então, vamos colocar assim, existe uma personalidade principal, uma de apoio à principal, e essa negada. Então, uma pessoa seriam três pessoas numa só, partindo dessa premissa, né? Seria um conjuntinho de três elementos ali. Se ela tem 16 personalidades, são 16 vezes 3 elementos. Três, mas aí no caso você tá contando três elementos para cada personalidade? Sim, porque cada uma é autônoma em si, em sua maneira de ser. Então, cada uma vai ter uma personalidade, ela vai ter também as mesmas coisas da personalidade principal. Ela vai ter uma personalidade principal, uma personalidade secundária que apoia a principal e uma terceira que ela vai negar também. Então, quando a gente começa a colocar nesse conjunto, vamos supor, uma pessoa que tenha 3 personalidades, na verdade ela tem 9. Você no começo, você botou uma incógnita, né? No começo da live aqui, você fez aquela perguntinha não, aquela interrogação da personalidade com a expressão facial, né? Corporal. E, de fato, dava para perceber na reportagem que teve sobre
sobre o assunto, sobre o TDI, que a pessoa que tinha lá, acho que era 16 personalidades diferentes, ela, quando estava com uma personalidade, você percebia que ela fazia expressões corporais, faciais, diferentes da anterior. Principalmente até quando virava criança, né? Ficava aquele jeitinho, fazia. Então, quer dizer, pergunto eu, com a sua, com a sua incógnita do começo da live, você acha que algumas das personalidades podem estar sendo maquiadas? Então, até que ponto ela não é emulada, né? Uma coisa é eu vivenciar aquilo. Eu voltei a ser criança, estou vivenciando criança. Então, eu teria que ter uma limitação do meu cérebro também, que é o que eu falei da pesquisa. Escanear o cérebro da criança para ver se ela realmente não tem as áreas cognitivas do adulto. As pesquisas não falam isso, entendeu? Agora nós temos possibilidade disso, o que não tinha antigamente, né? A Inês está perguntando assim, por que então classificar como principal? Não, é assim, Inês. Vamos supor, existe a Inês. A Inês sofreu um trauma lá na infância, mas ela conseguiu superar aquilo. Na vida adulta, ela vai sofrer outro trauma. Esse trauma desencadeia o processo dissociativo, onde a personalidade principal se fragmenta em 4 personalidades. Né? Então, ela se dissocia em 4 indivíduos diferentes usando o mesmo. Isso é assim. Quando a gente fala, por exemplo, da teoria do cérebro trino, fala-se o seguinte, ou a teoria do Enneagrama, ou qualquer outra teoria que use a parte da lei do 3, fala-se o quê? Eu tenho, por exemplo, o cérebro, a teoria do cérebro trino. Eu tenho o cérebro neocórtex, eu tenho o cérebro límbico, eu tenho o cérebro racional. Mas eu sempre vou usar um cérebro como principal, um como secundário e o terceiro eu vou negar. Então, vamos supor, eu uso o sistema límbico como principal, eu uso o sistema reptiliano como secundário. Então, eu sou emocional prático. Por eu ser emocional prático, eu nego o mental. Eu não quero ficar pensando, eu quero agir, eu quero sentir, eu não quero pensar. Mas então a pessoa, se ela usa o neocórtex e usa o límbico, então ela é emocional, mental, e ela nega a ação. Sempre nessa parte das teorias que falam que nós somos 3 em 1, né? Você vai ter essa questão de que um é principal, um segundo de apoio e o terceiro negado. Então, vamos supor que essa personalidade de criança apareça. Ela teria que seguir esse mesmo padrão. Ela teria que ter uma parte do cérebro principal, uma parte secundária de apoio e uma terceira negada, que nem sempre vai ser a mesma do protetor. Só que isso deveria acender no cérebro em áreas diferentes. Então, seriam pesquisas muito interessantes, você saber se realmente modificam-se as áreas cerebrais conforme modificam as personalidades. Porque, pelo que eu vi no pé ali, aparece, ela está na cama, né? Uma das pessoas está na cama quando aparece a criança. Ela está sentada, dá para ver o pé dela, uma parte. E quando a repórter fala agora, entrou a criança, o pé continua igual, não mudou o pé. Tudo bem que eu não consegui ver tudo, mas foi o que eu falei, eu já fiz estudos com a parte de incorporação, não muda. Não muda. Então, é bem interessante isso, sabe? Porque, assim, uma mudança nos dedos dos pés mostraria uma mudança realmente do temperamento. Mas não uma mudança de temperamento emulada. Seria uma mudança de temperamento fisiológico. Ô, Irma, eu vou fazer uma observação aqui, para quem não sabe, a terapia, quando ela é feita, né? A terapia que o Irma trabalha, a pessoa tem um formato de pé, um dedo virado de um jeito ou de outro. Quando a pessoa passa pela terapia, que ele trabalha com a hipnose não verbal e os toques de Reich, né? No final do processo, a pessoa modifica o pé, tá? A personalidade, ela aparece, né? A característica da pessoa aparece no jeito que o pé está. Por isso que a gente está falando que modifica quando a pessoa ela faz o tratamento, ou seja, ela trabalha aquele trauma, ela trabalha aquilo que deixou o dedo dela virado para um lado ou para o outro. E aí o dedo dela fica reto, fica mais aprumado, né? Então é por isso que a gente está falando isso, né? Abre isso. Tem pessoas que perdem os sapatos porque os dedos começam a ficar longos, então aí muda o número do sapato, entendeu? Porque o sapato ficou pequeno. Então, assim, é muito legal você ver que existe, quando a pessoa muda, quando há uma mudança de dentro para fora, realmente é uma mudança que envolve uma mudança fisiológica muito intensa.
Você vê a postura da pessoa, não é uma postura emulada, é uma postura real. Né? Ela mudou a postura, ela mudou a parte do que Reich chamava do caráter, né? Ou do temperamento. Né? Mudou aquele temperamento. E não é que mudou forçosamente, mudou de dentro para fora. Ela simplesmente deixou de ter um temperamento para ter outro. E o pé muda. Então, assim, essa mudança é tão rápida e acredito que muito mais emulada do que fisiológica. Opa, Irmão, eu pergunto também, aproveitando aí, eu achei esse tópico bem interessante. Eu li uma obra bem legal, que era de um cara que denunciaram ele não sabia, e aí, de repente falaram que ele matou uma pessoa e ele não tinha ideia do que seria isso, né? Aí tem muito a ver com essa questão e tudo mais. E eu tenho duas perguntas que são... A primeira seria, é possível, eu não falo no sentido espiritual, porque obviamente, tem a mediunidade aí das pessoas que acreditam nisso também, mas digo, nesses casos de pessoas que apresentam isso de uma forma que tem que fazer um tratamento, etc. A ideia final seria realmente fazer o acolhimento dessas partes e até chegar a pessoa ficar somente como ela mesma, para assim dizer, a identidade principal? Ou existe uma forma dela saber lidar com as outras, ou isso não é possível de uma forma que fosse realmente boa? Então, pelo que eu tenho estudado, né, eu acredito que a compreensão é a saída. O que seria essa compreensão? Ela tomar consciência dessas outras personalidades, ela conseguir romper o padrão dissociativo que faz com que ela tenha amnésia quando essas personalidades assumem o corpo dela, a ponto dela participar junto com as atividades dessas outras personalidades, para que ela vá assumindo cada vez mais o prédio de volta. É como se ela pegasse, ela saísse da posição de condômina e virasse síndica de novo do seu próprio prédio. Então ela passaria, tudo bem, eu não posso ter controle, mas pelo menos eu tenho consciência de que estou. Porque se você colocar para ver, a maioria das pessoas, quando vem falar, uma das características é eu tenho amnésia. Então, quando é uma personalidade X e depois muda para uma personalidade Y, essa personalidade Y não sabe da personalidade X, não sabe o que uma faz, o que a outra faz, e a personalidade principal também não. Porém, o estudo do Hermínio mostra que existe, independente de tudo isso, existe uma personalidade que sabe. Nem sempre é a principal. E aí ele conta um caso muito interessante aqui, gente. Olha que louco isso. Um rapaz, ele casa, ele tem filhos, de repente ele tem essa cisão, vai para tratamento, e no final do tratamento descobre-se que a personalidade principal foi tomada aos 4 anos de idade. Então, quando eles conseguem restaurar todo o equilíbrio daquele biossistema, o que sobra é uma criança de 4 anos. Ou seja, aquela criança de 4 anos foi mantida em estado de transe hipnótico durante toda a existência dela. Ela tinha amnésia a partir dos 4 anos de idade, de tudo que aconteceu na vida dela. Ela tinha 38 ou 40 anos quando aconteceu tudo isso. Imagina, você passar 36 anos e apagarem 36 anos da sua vida, na hora que você volta e assume seu corpo. Para todos os efeitos, você tem 4 anos de idade. Então, isso, gente, isso é tudo relatado dentro da psiquiatria. Relatos médicos. Não é que foi falado, não. Isso está dentro de textos científicos, não científicos, mas textos médicos. Então, é complicado a hora que você fala dessa questão da amnésia. Tanto é que aqui ele coloca, inclusive, nesse livro, que é o que às vezes pega, mas em estado hipnótico a pessoa também pode ter amnésia. E a pessoa confunde estado hipnótico com isso. Durante o transe hipnótico, a pessoa ganha hiperconsciência. Ela ganha consciência dela, consciência do corpo dela, consciência dos pensamentos dela, e dependendo do grau hipnótico, consciência de quem está na sala. Né? Então é um pouquinho diferente o buraco, porque aí ela não teria amnésia. Pelo contrário, dentro do transe hipnótico, a gente conseguiria colocar ela numa situação em que ela conseguiria enxergar tudo o que está acontecendo. E deixa eu te fazer umas perguntas aqui. Minha filha está aqui do lado ouvindo. Ela, mãe, pergunta para mim. Primeiro, o TDI, ele é totalmente acontece devido à psique ou tem alguma característica física, alguma patologia, igual, por exemplo, o autismo, igual o síndrome de Down?
o TDI, ele é consequência de traumas, de conflitos emocionais ou tem alguma questão fisiológica? Então, vamos lá. Se você colocar a mamadeira, assim, o ato de mamar, como negligência, já lá na infância, muitas pesquisas estão relatando que pessoas de espectro autista passaram por essa deficiência da fase oral, né, que é a fase do olhar. Quando a criança, inclusive, olha para o olho da mãe e ela vira o olho, e depois ela volta, daí ela olha para a mãe, ela dá um sorriso encarando a mãe, que parece que ela viu a alma da mãe, e aí ela volta. Então, assim, essa encarada do bebê nessa fase é que faz a conexão dele em nível ocular com a mãe. E a falta desse contato ocular com a mãe, muitas vezes, gera o espectro autista. Tem dificuldade de encarar a pessoa nos olhos, ele olha para você, mas ele não vê. Ele, quando estivesse enxergando a paisagem atrás de você, você não sabe. Então, assim, quando você fala de fisiológico, é complicado. Porque, assim, nós somos frutos, 90% do meio social em que a gente foi inserido. E a gente começa a inserção já no processo de formação intrauterino. Então, pode nascer TDI? Eu acho que eu falo que não nasce geneticamente, mas sim, pode nascer já com uma predisposição ao TDI, sim, como pode nascer com uma predisposição ao autismo e não ter autismo. Aí quem vai trabalhar isso é a epigenética, né? Se você tem uma predisposição, mas você tem e as características para aquela predisposição não acontecer, ela não vai acontecer, não quer dizer que ela não exista, mas a epigenética... Inclusive, nós temos aí já estudo que diz que nós temos os genes, né, de todas as doenças, todas as predisposições. Ela vai se desenvolver ou não, dependendo do contexto que a pessoa seja gerada e desenvolva. Né? Nós já temos isso aí. Então, outra pergunta. Pode falar. Então, eu fui procurar hoje exatamente para trazer assim, pesquisas em epigenética sobre o TDI e não encontrei. Mas seriam pesquisas muito interessantes. Porque a gente estaria trabalhando exatamente esse conceito da percepção de mundo com a ligação genética ou não de determinadas patologias. Outra pergunta dela, questão de hereditariedade. Como é que... Não, eu acabei de responder. Tá. Pela epigenética, não. Não, a epigenética é assim, ó. Antes a gente falava de genética, né? O que seria a genética? A genética virou a coqueluche, né, no século passado. Porque eu não sou mais... Eu nasci no século passado, mas eu estou nesse século. Então, assim, era o DNA, ela foi e ainda continua sendo muito estudado. Porém, o DNA, ele é uma planta baixa. O que é isso? Imagina que você tem uma casa e você tem a planta da sua casa. Quando você começa a construir, você olha e fala assim, não, mas essa janela, eu não quero ficar igual da planta. Eu quero modificar a janela. Então, você modifica, no curso da obra, a janela que estava lá numa planta baixa. Então, aquela janela existe na planta baixa, mas não existe na casa. Isso, antes, ficava aberto dentro do estudo do DNA. E com a epigenética, isso veio a suprir. Por quê? Teve um cientista que falou assim, o cromossomo ele é composto 50% de proteína e 50% de DNA. Eu tenho que jogar fora a proteína para estudar o DNA. Ao chegar no DNA, eu jogo fora 50%. Ele falou assim, 50% é muita coisa. A natureza não seria tão burra de colocar uma proporção idêntica de substâncias e eu ter que jogar fora a metade. Então, essa metade que eu tô jogando fora tem que ter alguma serventia. E aí é que surge a epigenética, quando eles começam a estudar as proteínas. E eles descobrem que a ativação ou não das proteínas é que vai gerar a mudança ou não no DNA. Então, e aí, o que causa as modificações das proteínas? As percepções que nós temos do mundo. Tanto é que tem um documentário que chama... Como é que é o nome do documentário, gente? De epigenética. A Biologia das Crenças. Muito bom. Muito bom. E aí você vai entender um pouquinho mais o que é epigenética e quais as consequências da percepção que nós temos de mundo com relação às mudanças dentro do nosso DNA. E aí, colocando isso no TDI, se você colocar, assim, tudo que eu li, aqui fala que realmente, em cerca de 90% dos casos, verificam-se antecedentes de abuso infantil, estando os restantes dos casos associados a experiências de guerra ou problemas de saúde durante a infância.
Então, é baseado no trauma. Uhum. Então, a pessoa, por tudo que eu estou vendo, a pessoa não nasce TDI. Acontecem situações na vida dela que vão desencadear o TDI. Irma, outra pergunta dela, tem mais duas, de forma muito prática, tá? Como a gente trata um TDI? A gente trata o pacote das personalidades, a gente trata um de cada vez, como é que vai saber qual é o central? Ela escreveu aqui, mãe, como é que trata? Como é que vocês vão tratar um TDI? Então, foi o que eu sugeri. Trabalhar do que ainda não é cindido para o que está cindido, ou seja, do corpo para a psique. A gente trabalharia o que a gente está estudando dentro do livro O Corpo Guarda as Marcas, de uma forma onde eu partiria do soma, seria do corpo, para a psique. Então, eu trabalharia algo que está unido, o corpo não está fragmentado, o corpo é um só para todos. Então, eu trabalharia do corpo para essas personalidades, a ponto de criar cada vez mais um processo associativo dessa mente, que seria a mente principal, com as outras mentes. Entendeu? Que são dissociadas. A ponto dessa mente principal conseguir compreender o que as outras estão fazendo. Ou seja, mas isso através do corpo. Então, assim, a personalidade criança, ela se encolhe. Então, eu trabalharia na criança a expansão. A personalidade tal tem tensão no ombro. Eu trabalharia a tensão no ombro. Porque a personalidade principal, isso é legal também, gente. Vamos lá. Se nós temos uma mente, um cérebro e um corpo, a mente principal é que está conectada com o cérebro, concorda? As outras estão gravitando em volta. Então, o cérebro responde a essa mente principal. As outras não. Que seria o caso do que eu estava falando com o André, da pessoa, por exemplo, que bebe 1 litro de cachaça e não sai bêbada. Quem bebeu não foi a mente principal, foi a outra mente. E não causou interferência no corpo. Então, eu posso partir do corpo, que está ligado a essa mente, que é dona do corpo, verdadeira dona do corpo, né? E conseguir fazer com que ela vá se conectando com as outras mentes através do próprio corpo, mostrando as diferenças corporais. Seria, assim, é uma tese que eu tenho, nunca trabalhei com isso, mas seria uma abordagem muito legal, que seria essa abordagem de baixo para cima, trabalhar do soma para a psique. Uhum. A outra pergunta é o seguinte, porque ela é advogada, como a legislação a justiça trata dessa questão do TDI? Porque pode acontecer de ter que defender uma das personalidades e que a outra não sabe o que aconteceu para contar. Então, e aí, como é? Eu também sou advogado. E é o que eu vi. Uhum. Esse caso dos Estados Unidos que eu citei, o cara foi absolvido. Né? Foi provado e quem matou foi uma personalidade que estava usando o corpo da personalidade principal, mas não foi a personalidade principal. A personalidade principal nem sabia que tinha cometido o assassinato. Uhum. Tá, aí tem que passar, então, por um psiquiatra, mediante a negação da personalidade central, passa por um psiquiatra, emite um laudo do TDI, para então começar a julgar o caso. E aí vem a personalidade Oswaldo e fala, fui eu que matei. Entendeu? Então prende o Oswaldo. Não pode prender o Oswaldo, porque como é que você prende uma personalidade que pode depois simplesmente sumir? Que é o que eu falei. Porque assim, olha que louco, gente. Mas eu quero falar com a personalidade criança. A personalidade criança não quer falar com você. E não fala. Então, o psiquiatra, que nem o caso da Cílio, por exemplo, a psiquiatra que cuidava dela, ela tinha 18, se não me engano, ou 18 ou 24 personalidades, não lembro. Mas ele tinha a empatia de todas elas. Então, ele conseguia falar com todas. Mas nem todos que trabalhavam com ela tinham a empatia de todas. E muitas não conseguiam falar. Então, como é que você traria essa personalidade à força? Foi o que eles fizeram com os ímãs, entendeu? Eles conseguiram, através dessa parte do ímã, trazer à força a personalidade. Tipo, não quer? Tudo bem, põe um ímã aqui. A personalidade vinha e ficava presa. Aí eles precisam conversar com ela. E ela ficava presa e brava. E conta aquela história que você estava falando, antes da gente começar a gravar, de uma pessoa que era cega e que tinha Não. esse transtorno. Não é mais só. Isso aqui eu fui buscar, gente, uma pesquisa recente. E até aqui, ó. Eu peguei aqui, deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. E procurar estudos científicos TDI, depois eu passo para vocês essa. Algumas personalidades eram cegas. Então a personalidade principal não era cega, mas as outras eram. E ela ficava cega.
Aí colocaram ela na máquina de ressonância magnética, né? E assim foram tratando. Então, algumas deixaram de ser cegas, mas outras continuaram cegas. Aí resolveram fazer o teste. E as personalidades que viam normal apresentaram um padrão no córtex occipital normal. As que eram cegas, o córtex occipital, que é a área da visão, desligava. Ou seja, não tinha atividade neural na área do córtex occipital. Realmente eram cegas. Neurologicamente falando, eram cegas. Então é muito interessante isso, porque o cérebro respondia exatamente aquela predisposição fisiológica da pessoa ser cega. Agora, isso já foi testado em hipnose? Tipo, eu coloco uma pessoa em transe hipnótico, eu coloco que ela é cega, eu consigo desligar o córtex occipital dela. Será que vai ter atividade em transe hipnótico no córtex occipital ou não? São questões que, assim, tá, o exame mostrou com TDI, tá, mas e que hipnose funciona? Porque se funcionar com hipnose, a gente já começa a ter uma outra visão. Mas a gente não tem comparativo, fica difícil, né? Então, vira só especulação, que é o que eu odeio, né? Especular sobre, porque aí cada um dá um pitaco e você tem que aceitar, porque é só especulação, não tem uma prova científica. Né? Oi, irmão, me lembrei aqui, só contribuindo também. Você assistiu o filme do Jim Carrey, aquele chamado Eu Mesmo Irene? Sim, Porra, sim. esse filme é muito bom, cara. E é justamente sobre isso. Ele era um cara super tranquilão, ele nunca reclamava de nada, né? Ele era policial. A galera batia, falava, tipo, sempre zoando ele. Um dia ele simplesmente tá lá com uma moça no supermercado. A moça fala assim: eu posso passar na sua frente só uma vez só? Aí ele, tranquilo, tudo bem. Aí ela começa a passar com um monte de compras. Ele começa a ficar com tanta raiva, ele apaga. Aí vira aí vem outra personalidade. Cara, é bem interessante aquele filme. Aí depois, no fim das contas, mostra que aquela identidade queria muito mais meio que ajudar ele, sabe? De coisas que ele nunca tinha tentado fazer, que era quintar as coisas e tal. Exato. Esse filme é um transtorno dissociativo de personalidade. Tanto Qual é o que nome do filme? eu mesmo e Irene. Gente, é maravilhoso. Muito bom o filme de Jim Carrey, muito bom. O cara, ele é um ótimo ator, cara. Ele interpreta de uma forma surreal, velho. A mudança dele é muito boa naquele filme, muito bom. Irmo, a Maria Inês, ela falou assim, nos casos de uma doença física, tá perguntando. Eu acho que isso que você respondeu do que as personalidades que era cego, eu não sei se ela quis dizer com relação a isso, de doença física, Vamos né? colocar o seguinte: durante o transe hipnótico, por exemplo, eu já vi pessoas terem explosões de neurose na pele. Então a pele começa a ficar empipocada inteirinha, assim, levando um negócio vermelho, um grosseiro, sabe? Um negócio louco assim na pele. Durante o transe. A hora que ela volta do transe, aquilo vai sumindo, sumindo, sumindo e some. Então, assim, até que ponto uma doença física pode aparecer em determinada personalidade? Eu acredito que possa. Uma personalidade tem uma doença X e a outra não tem. Eu acredito que até isso seja possível, sim. Inclusive, nós temos doenças tipicamente emocional, que a pessoa vai lá, faz o tratamento e some, né? Feridas no corpo, a psoríase, né? E várias outras, mas que a gente sabe que é emocional, né? A própria fibromialgia, né? Irmão, Oi. tem umas perguntas aqui da Marcinha. Ela botou aqui, ó. Mas a anamnésia acontece ou não quando tem troca de alter? A amnésia acontece. Uma mente não sabe da outra. Uma mente não sabe o que a outra fez e o que a outra falou. Né? Agora, vamos lá, anamnese. Se você vai atender uma pessoa com síndrome com o TDI, você vai ter que fazer quantas anamneses? 18? Pois é. E aí você cobra o preço de uma ou cobra o preço de 18? É um caso só, né? É interessante isso aí. Eu faço uma promoção para você, os 18 por tanto. Aí ela completa aqui também. As mulheres têm mais casos de TDI. Nos homens, entendi que viram psicopatas violentos. Tem quem até tem relação amorosa entre alters, né? Os alters. Então, vamos lá. Reich já denunciava, Reich já denunciava, né, no livro A Função do Orgasmo, que existiam mais histéricas do que histéricos. Por quê? Ele percebeu que a mulher recebe uma repressão sexual muito maior do que o homem. Tanto é que em 1940, gente, ele começa a trabalhar a educação sexual para crianças.
né, para adolescentes, para quebrar isso. Porque a mulher, por sofrer mais repressão sexual, ela tem a área da genitália como suja, ou pecado. O homem, não. O homem vai lá no padre, a primeira coisa que o padre falava para mim no liceu com 12 anos é: quais seus pecados, meu filho? Eu falo: briguei com a minha mãe, xinguei meu pai, não sei o quê. E com a mão, o que você fez com a mão, quantas vezes? Aí você tinha que falar. E você falava, era não sei quantas Ave Maria, vezes 3, cada vez que você fez. Então, assim, aí todo mundo saía daquele padre, você fala assim: quantas Ave Maria você tem que rezar? Porque todo mundo se ferrava com ele. Porque ele perguntava, ele era sacana, aí com a mão, né? Então, assim, porque todo moleque de 12 anos, na hora que ele descobre um negocinho, ele quer pôr para frente, para trás, para ver até onde vai. Agora, a mulher não. Então, a repressão sexual da mulher, segundo Reich, é que causa essa impotência libidinal que gera maiores transtornos. Rapidinho, só mais uma pergunta, porque realmente esse assunto para mim é os mais interessantes dentro de todo esse mundo, e aquela entrevista fantástica foi bem interessante para mostrar isso também. Assim, uma outra pergunta que eu tenho é um pouco mais, não vou dizer polêmica, mas assim, é meio cabulosa no sentido de, como você vê, qual é a sua percepção relacionada de TDI e mediunidade mesmo, assim? Qual a sua percepção dessa relação dessas duas coisas? E a outra coisa nesse sentido assim, justamente nisso que é o seguinte, pelo que você falou, a maior parte dos casos documentados tem muita relação com abuso, né? Ou não só necessariamente abuso, mas com questões traumáticas, né? Mas e quando a gente pega, por exemplo, pessoas que são médios e conseguem ter uma personalidade que naquele momento assume, e a pessoa tem uma total amnésia mesmo, e depois ela volta normalmente àquele processo, como se tivesse uma relação ali de entendimento e de consentimento, por assim dizer. Caso você veja dessa forma, não sei. Então, eu recomendo, né, caso você queira se aprofundar mais nisso, os livros do Hermínio de Miranda. Tá? Porque ele vai trazer vários questionamentos, inclusive a parte da histeria, ele vai trabalhar bastante coisa, trazendo, inclusive, esse conceito de síndico, né? Seria uma personalidade que nem sempre o síndico é a personalidade principal. Foi o que eu falei, esse caso desse menino, esse homem de 40 anos que regrediu a personalidade principal aos 4. Ou seja, dos 4 em diante era um outro Walter que estava lá como principal, né? Assumiu o corpo daquela criança a partir dos 4 anos. Quem casou? Você não respondeu. Ele, o Walter casou. O Walter que casou. A personagem principal, a hora que volta, ele tem 4 anos, uma mulher e 3 filhos. Ou seja, a mulher arrumou mais um filho. Não, assim, depois eles foram fazendo um trabalho, né? Mas com relação assim, a essa parte da espiritualidade, é o que o Hermínio fala, né? Ele defende a tese de que existe essa questão de obsessão junto com essa parte do TDI. Né? Ele defende essa tese. Então, assim, para quem tem uma mente mais aberta, eu recomendo estudar os livros do Hermínio, que é muito bom. Os livros do Hermínio, eles não são só para quem é espírita, eles também são para quem busca, assim, tem a mente aberta e busca um pouquinho mais de compreensão sobre o TDI. Porque ele traz material muito legal baseado nos estudos psiquiátricos da época, né, 2010, 2011. Então é muito legal os exames de caso da Síbio, aqui ele fala bastante, e outros casos relatados dentro da literatura médica com relação ao TDI. E coisas fascinantes que beira a incredulidade. Mas eu recomendo as obras do Hermínio de Miranda. Eu recomendo que vocês também procurem a obra de Thomas Szasz. Thomas, né? Thomas, Z-A-S-Z. Thomas Szasz. Tem um livro dele que chama O Mito da Doença Mental. Nesse livro ele critica a doença mental e fala assim, é uma doença mental ou uma doença corporal? Você está querendo colocar como doença mental uma coisa que é uma dificuldade social daquela pessoa. Inclusive, eles estão chegando a essa conclusão com relação a várias doenças, vou botar entre aspas, né? Não, olha chegando... olha o título desse cara, é fantástico. A fabricação da loucura. Ideologia e doença mental. Olha que ele coloca ideologia e doença mental no mesmo nível. O significado da mente. Aí tem uns outros aqui, mas eu comprei um que fala sobre o corpo. Eu fui procurar os livros dele traduzidos para o português, tem vários, gente. E são muito bons, muito bons.
O mais polêmico é o mito das doenças mentais, né? Que pega pesado aí ele colocar como doença mental. Tudo é doença mental, tá? E não é uma doença social que você está querendo mascarar a sua preguiça como doença mental. Então ele entra por esse lado, né? Que é o que o André falou no início. Será que a pessoa não mascara isso só para... E aqui você vê que ele já aborda essa questão. A Marcinha colocou um negócio interessante aqui. E se uma delas for mãe, as outras não são, né? E se, vamos supor, a Lilian tem 5 personagens, 5 alters, cada uma apaixonada por um homem. E aí? Então, é isso que eu tô. É isso que eu tô falando, o corpício da conta. São coisas, gente, que começam, se a gente começar a deixar a mente vagar aqui, vai longe, entendeu? As implicações disso. E, amor, a minha dúvida é: essas pessoas que estão no TikTok, mostrando suas personalidades todas, como que elas se organizam? Não se organiza, aí que tá o problema. Elas não conseguem, por exemplo, que nem ela estava falando, eu fui pro metrô, quantas vezes eu estava no metrô e tinha apagão? Tipo, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim parar aqui? Né? Porque, gente, uma das coisas que eu falo no meu canal do YouTube é eu ouço vozes, e daí? Uma das coisas que a Edith Fiore fala de pessoas que ouvem vozes de obsessores, ela tem uma lista lá, né, de características. Uma delas é um cansaço mental extremo. Né? Então, porque essas mentes estão consumindo grande parte do seu potencial cerebral. Né? O cérebro foi feito para suportar uma mente. Mais de uma mente é a mesma coisa de eu pegar meu carro e amarrar outro carro atrás dele. O motor do meu carro foi feito para puxar para andar com o meu carro. Agora, se eu começo a amarrar outros carros atrás do meu carro, ferrou, entendeu? Vou ter um desgaste maior, vou ter consumo maior de combustível, vou ter um monte de coisa. Né? Então, se a gente colocar o cérebro como máquina e a mente como condutor, se eu tenho 10 condutores numa mesma máquina, ferrou o assunto, né? Tipo, porque tem que manter uma comunicação biofísica entre essas coisas. E exige gasto bioenergético. Então, assim, esses apagões, mas ela não relatou, por exemplo, faltou a pergunta, óbvio, a estafa mental. Ela tem estafa mental? Não tem estafa mental? Então, falta investigação para saber, né, realmente o que está acontecendo, né? A Joana está perguntando: TDI tem a ver com incorporação? Não sei dizer. É isso que eu Não estou falando, né? Vai ter que ser avaliado, né? A nossa sorte é que tem poucos casos, né? Muito pouco. São Não, pouquíssimos casos. porque se tivesse mais casos, a gente teria mais pesquisas, e as pesquisas trariam muitos resultados que, para a gente, seria maravilhoso para outros ramos, né? Porque não seria só TDI. Como é pouco caso, não interessa financeiramente uma pesquisa profunda e extensa e cara, né? Para pouco caso. 2% não é nada. Então, assim, mas esses 2% dariam um avanço para os outros 98% inimagináveis. A Joana perguntou aqui, tem Eu o perguntei. do TDI ver com incorporação? Então, segundo o Hermínio de Miranda, sim. A resposta seria sim. Mas aí, o Hermínio de Miranda tem todo um embasamento para ele dizer o porquê. Então, assim, vale a pena para quem quer se aprofundar nessa parte da relação do TDI com incorporação ou obsessão, vale a pena a obra do Hermínio de Miranda. Tá? Eu hoje fui buscar mais a parte da neurociência atual, das pesquisas atuais sobre isso, achei muito pouca coisa. Achei essa que fala que a mente principal ela tem um padrão de onda cerebral que é diferente das mentes que não são a principal, que são as mentes cindidas, né? Que seriam os outros alters. Segundo a Marcinha, gostei, Marcinha bem lembrado. E achei essa da parte da cegueira, né? Que são as massinhas mais legais que eu achei no momento. Tem outras abordagens que são mais acadêmicas que não deu tempo de ler. Irmo, gostaria de dar suas palavras finais aí? Gente, esse transtorno, né? É um dos que eu mais gosto de estudar, porque ele me traz um monte de ideias, né? Foi o que eu falei, como eu estudo a relação do formato dos pés e a personalidade, isso sempre me chamou a atenção. Será que o pé muda quando muda uma personalidade? Será que muda de uma para outra? O pé muda, acompanha, né? Fui estudar isso, e é óbvio que dentro
do TDI, a parte da incorporação é a mais parecida com o TDI, não tem como a gente negar que não seja parecido. Os pés não mudam, então eu fiquei muito empolgado com isso na época, mas depois acabei dando prioridade para outras coisas. Mas é um assunto fascinante e, assim, eu quero deixar para vocês hoje que existe um brasileiro chamado Hermínio de Miranda que estudou muito e de forma muito séria esse transtorno, né? E hoje, infelizmente, pouca gente sabe, e por ele ter estudado isso dentro de um contexto espírita, ele acaba sendo deixado de lado, sendo que grande parte do conhecimento dele e do que ele trouxe de conhecimento não tem nada a ver com o espiritismo, e sim com a parte da psiquiatria e da ciência. Então, vale a pena a obra dele, né? Tenha a mente aberta e estude. O que você não serve para você, põe no freezer. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês conversando. Obrigada, Irmo. Realmente, o tema muito bom. E olha só, gente, nós vamos ter na próxima quarta o tema também interessante, que é ciclo de respostas emocional e os sentimentos interruptores, que é justamente para identificar. É um tema também bem interessante, que o Henry Dávila vai trazer esse tema para a gente aí, que vai ajudar também a gente a ter essa identificação. Eu acho que nós, terapeutas, nós temos sempre que estar, como o Irmo falou, estudando, deixando o julgamento de lado, nossas crenças, pega o que é bom, o que não for, a gente coloca lá como é que é? Na geladeira, né? Coloca no freezer e aproveita e utiliza isso na sua terapia e aí você vai conseguir mais sucesso como terapeuta, né? Porque eu tenho visto um número muito grande de terapeutas e a nossa responsabilidade de ajudar aquela pessoa por que eu estou falando isso? Porque às vezes eu pego gente que passou por outros terapeutas e não resolveu nada. E porque tem muita gente assim que não está estudando, que não está se dedicando, não está tendo essa troca. Isso que nós fazemos aqui é muito importante. Essa troca, esse amadurecimento, nós vamos amadurecendo o nosso olhar, vamos pensando de outra forma. E aí, quando vem uma pessoa para você, você vai ter uma dinâmica, uma didática diferente, e vai até conseguir, se tiver dúvida, entrar lá no grupo e fazendo a amizade que nós temos entre terapeutas, a gente tem a intimidade de chegar, fulano, olha só, estou com um caso assim, você já falou sobre isso, o que você acha? E aí a gente consegue ajudar aquela pessoa e consegue crescer como profissional, como terapeuta, né? Isso é muito bom. Essa troca é muito bom de estudo, né? Então é isso. Agradeço a todos e vou passar para a Andréia. Andréia? Ok, então é isso aí. Como a Lilian disse, vamos se encontrar aí na próxima semana, quarta-feira, ou para quem quiser assistir, for assistido na gravação, próxima sexta-feira vocês já vão ter a gravação da live que vamos ter aí com o Henry Dávila, tá? E, pessoal, então, estamos encerrando mais uma roda de conversa. Foi sensacional, muito esclarecedora. E, em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente ao Irmo, né, a todos que estão aqui presencialmente, ao Irmo Neto e à Lilian Fling, que ajudou também a mediar essa nossa roda. E a você que está aí no Spotify, a você também que está no YouTube, dê o seu like. Se o canal do Praticadamente conseguiu, de alguma forma, ajudar você, não se esqueçam de curtir, compartilhar, de se inscrever, tanto no YouTube como em nossas redes sociais. E assim, juntos, podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então, vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima roda de conversa do Praticadamente. Até lá, pessoal!